Capítulo 3: A membrana neural em repouso. Introdução. Considere o problema que seu sistema nervoso enfrenta quando você pisa em uma taxinha. Suas reações são automáticas. Você grita de dor e levanta rapidamente seu pé. Para que essa simples resposta ocorra, o rompimento da pele deve ser traduzido em sinais neuronais que viajam rápida e confiavelmente pelos longos nervos sensoriais de sua perna. Na medula espinhal, esses sinais são transferidos aos interneurônios. Alguns desses neurônios conectam-se com outras partes de seu encéfalo que interpretam os sinais como sendo de dor. Outros se conectam aos neurônios motores que controlam os músculos da perna que levantam seu pé. Assim mesmo, esse simples reflexo, mostrado na figura 3.1, requer que o sistema nervoso colete, distribua e integre informação. Um dos objetivos da neurofisiologia celular é compreender os mecanismos biológicos que formam a base dessas funções. O problema de conduzir a informação por longas distâncias é resolvido pelo neurônio usando sinais elétricos que percorrem o axônio. Nesse sentido, os axônios agem como cabos telefônicos. Entretanto, a analogia para por aqui, porque o tipo de sinal usado pelo neurônio é limitado pelo ambiente peculiar do sistema nervoso. Em um cabo telefônico de cobre, a informação pode ser transmitida por longas distâncias a uma alta velocidade, cerca de metade da velocidade da luz. Porque o cabo telefônico é um excelente condutor de elétrons, é bem isolado e está suspenso no ar. O ar é um mau condutor de eletricidade. Assim, os elétrons se moverão dentro do cabo em vez de se dissiparem. Em contraste, a carga elétrica no citosol do axônio é transportada por átomos eletricamente carregados, íons, em vez de elétrons livres. Isso torna o citosol muito menos condutivo do que um cabo de cobre. Ademais, além de o axônio não ser particularmente bem isolado, ele é banhado em um fluido extracelular salino que conduz eletricidade. Dessa forma, a corrente elétrica que é passivamente conduzida pelo axônio não vai muito longe, assim como a água que vaza por uma mangueira de jardim perfurada. Felizmente, a membrana do axônio possui propriedades que lhe permitem conduzir um tipo de sinal especial que supera essas limitações biológicas, o impulso nervoso ou potencial de ação. Ao contrário dos sinais elétricos conduzidos passivamente, os potenciais de ação não diminuem com a distância, pois são sinais de tamanho e duração fixas. A informação está codificada na frequência dos potenciais de ação dos neurônios, bem como na distribuição e no número de neurônios disparando os potenciais de ação em um dado nervo. Esse tipo de código é, em parte, análogo ao código Morse, enviado por um cabo telegráfico, pois a informação é codificada pelo padrão de impulsos elétricos. Células capazes de gerar e conduzir potenciais de ação, que inclui tanto células nervosas como musculares, são conhecidas por possuírem uma membrana excitável. A ação, entre aspas, dos potenciais de ação ocorre na membrana celular. Quando uma célula com membrana excitável não está gerando impulsos, diz-se que ela está em repouso. No neurônio em repouso, o citosol em contato com a superfície interna da membrana possui carga elétrica negativa com relação ao exterior. Essa diferença de carga elétrica através da membrana é chamada de potencial de repouso da membrana ou potencial de repouso. O potencial de ação é simplesmente uma breve inversão dessa condição e, por um instante, de aproximadamente 1/1000 de segundo, o interior da membrana torna-se positivamente carregado em relação ao exterior. Portanto, para compreender como os neurônios comunicam-se entre si, devemos entender como a membrana neural em repouso separa as cargas elétricas. Como elas são rapidamente redistribuídas de lado a lado durante o potencial de ação
e como o impulso pode propagar-se de forma confiável ao longo do axônio. Neste capítulo, começaremos nossa exploração da sinalização neural abordando a primeira questão: como surge o potencial de repouso da membrana? A compreensão do potencial de repouso é muito importante porque ele é o fundamento para compreendermos a fisiologia neural de repouso. E o conhecimento da fisiologia neural é central para compreendermos as capacidades e limitações da função encefálica. A escolha dos componentes químicos. Começaremos nossa discussão sobre o potencial de repouso da membrana introduzindo seus três principais componentes: os fluidos salinos nos dois lados da membrana, a membrana em si e as proteínas que estão inseridas na membrana. Cada um desses componentes possui certas propriedades que contribuem para o estabelecimento do potencial de repouso. O citosol e o fluido extracelular. A água é o principal fluido do interior do neurônio, o fluido intracelular ou citosol, e do fluido que banha o neurônio, o fluido extracelular. Átomos eletricamente carregados, os íons, estão dissolvidos nessa água e são os responsáveis pelos potenciais de repouso e de ação. Água. Para os nossos propósitos aqui, a propriedade mais importante da molécula de água, H2O, é sua distribuição desigual de carga elétrica, figura 3.2a. Os dois átomos de hidrogênio estão ligados covalentemente ao átomo de oxigênio, o que quer dizer que esses átomos compartilham pares de elétrons. O átomo de oxigênio, contudo, possui uma maior afinidade pelos elétrons do que cada átomo de hidrogênio e, em consequência, os elétrons compartilhados passam mais tempo associados ao átomo de oxigênio do que aos de hidrogênio. Portanto, o oxigênio adquire uma carga líquida parcial negativa devido aos elétrons que passam mais tempo ao seu redor, enquanto que o hidrogênio adquire uma carga líquida positiva. Diz-se assim que a água é uma molécula polar unida por ligações covalentes polares. Essa polaridade elétrica faz da água um solvente eficiente de outras moléculas polares ou carregadas. Isto é, moléculas polares tendem a se dissolver em água. Íons. Átomos ou moléculas que possuem carga elétrica líquida são conhecidos como íons. O sal de cozinha é um cristal de íons sódio, Na+, e cloreto, Cl-, mantidos unidos pela atração eletrostática dos átomos de carga oposta. Essa atração é chamada de ligação iônica. O sal se dissolve rapidamente em água porque as porções carregadas, polares da molécula de água possuem uma atração mais forte pelos íons do que por outras moléculas de água. Figura 3.2b. À medida que cada íon deixa o cristal, ele é circundado por moléculas de água. Cada íon carregado positivamente, Na+, neste caso, é coberto por moléculas de água oriundas de uma forma que o átomo de oxigênio polo negativo fique voltado para o íon. Da mesma maneira, cada íon carregado negativamente, Cl-, é circundado pelos átomos de hidrogênio das moléculas de água. Essas nuvens de água que circundam cada íon são chamadas de esferas de hidratação e efetivamente isolam os íons uns dos outros. A carga elétrica de um átomo depende da diferença entre o número de prótons e elétrons. Quando essa diferença é 1, o íon é monovalente. Quando a diferença é 2, o íon é divalente e assim por diante. Os íons com carga líquida positiva são chamados de cátions e os íons com carga negativa são chamados de ânions. Lembre-se que os íons são os principais portadores de carga envolvidos na condução da eletricidade em sistemas biológicos, incluindo o neurônio.
Os íons especialmente importantes para a neurofisiologia celular são os cátions monovalentes de sódio, Na+, e potássio, K+, o cátion divalente cálcio, Ca2+, e o ânion monovalente cloreto, Cl-. A membrana fosfolipídica. Como vimos, substâncias com cargas elétricas desiguais dissolvem-se em água devido à polaridade dessa molécula. Uma vez que tais substâncias, que incluem moléculas iônicas e polares, entre aspas, gostam de água, são denominadas hidrofílicas. Contudo, compostos cujos átomos estejam unidos por ligações covalentes apolares não interagem quimicamente com a água. Uma ligação covalente apolar ocorre quando os elétrons compartilhados estão uniformemente distribuídos na molécula, de modo que nenhuma porção adquire uma carga elétrica líquida. Tais compostos não se dissolvem na água e, entre aspas, têm medo dela, sendo assim denominados hidrofóbicos. Um exemplo familiar de uma substância hidrofóbica é o óleo de oliva e, como você sabe, óleo e água não se misturam. Outro exemplo refere-se aos lipídios, uma classe de moléculas biológicas insolúveis em água que são importantes para a estrutura das membranas celulares. Os lipídios de membrana neuronal contribuem para os potenciais de repouso e ação, por formarem uma barreira aos íons solúveis em água e à própria água. A bicamada fosfolipídica. Os principais blocos químicos de construção das membranas celulares são os fosfolipídios. Assim como outros lipídios, os fosfolipídios possuem longas cadeias apolares de átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. No entanto, um fosfolipídio possui também um grupo polar de fosfato, um átomo de fósforo ligado a 3 átomos de oxigênio, ligado a uma das extremidades da molécula. Assim, os fosfolipídios possuem uma cabeça polar contendo fosfato, que é hidrofílica, e uma cauda apolar contendo hidrocarboneto, que é hidrofóbica. A membrana neural consiste em uma região com espessura igual a 2 moléculas de fosfolipídios. Um corte transversal da membrana, mostrado na figura 3.3, revela que as cabeças hidrofílicas estão em contato com os ambientes aquosos externo e interno e que as caudas hidrofóbicas estão em contato umas com as outras. Esse arranjo estável é chamado de bicamada fosfolipídica e, efetivamente, isola o citosol do neurônio do fluido extracelular. Proteínas. O tipo e a distribuição das moléculas proteicas distinguem os neurônios de outros tipos celulares. As enzimas que catalisam reações químicas nos neurônios, o citoesqueleto que confere ao neurônio sua forma espacial e os receptores, que são sensíveis aos neurotransmissores. Todos eles consistem em moléculas proteicas. Os potenciais de repouso e de ação são dependentes de proteínas especiais que atravessam a bicamada lipídica. Essas proteínas, os chamados canais iônicos, definem passagens para os íons através da membrana neural. Estrutura proteica. Para desempenhar suas inúmeras funções no neurônio, as diferentes proteínas variam enormemente de forma, tamanho e característica química. Para compreender tal diversidade, vamos revisar brevemente a estrutura das proteínas. Como mencionamos no capítulo 2, proteínas são moléculas montadas a partir de inúmeras combinações de pelo menos 20 aminoácidos diferentes. A estrutura básica de um aminoácido é mostrada na figura 3.4a. Todos os aminoácidos possuem um átomo de carbono central, o carbono alfa, que está ligado covalentemente a 4 grupamentos moleculares. Um átomo de hidrogênio, um grupamento amino NH3+,
um grupamento carboxila C+O, em um grupamento variável chamado de grupamento R, R de resíduo. As diferenças entre os aminoácidos resultam das diferenças no tamanho e na natureza desses grupamentos R. Figura 3.4b. As propriedades dos grupamentos R determinam as relações químicas nas quais cada aminoácido pode participar. As proteínas são sintetizadas nos ribossomos, no corpo celular do neurônio. Nesse caso, os aminoácidos unem-se em cadeias mediante ligações peptídicas, que unem o grupamento amino de um aminoácido ao grupamento carboxila do próximo. Figura 3.5a. As proteínas formadas de uma única cadeia de aminoácidos também são chamadas de polipeptídeos. Figura 3.5b. Os 4 níveis da estrutura proteica são mostrados na figura 3.6. A estrutura primária é como uma cadeia na qual os aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Conforme uma molécula de proteína vai sendo sintetizada, entretanto, a cadeia polipeptídica pode enrolar-se, por exemplo, em uma configuração de forma espiral chamada de alfa-hélice. A alfa-hélice é um exemplo do que se chama estrutura secundária de uma molécula de proteína. As interações entre os grupos R podem fazer com que a molécula mude sua conformação tridimensional ainda mais. Dessa forma, as proteínas podem dobrar-se, enrolar-se e assumir uma forma globular. Essa forma é chamada de estrutura terciária. Por fim, diferentes cadeias polipeptídicas podem unir-se umas às outras, formando uma molécula ainda maior que exibe uma estrutura quaternária. Cada um dos diferentes polipeptídeos contribuindo para uma proteína com a estrutura quaternária é chamada de subunidade. Canais proteicos. A superfície exposta de uma proteína pode ser quimicamente heterogênea. Regiões cujos grupamentos R apolares estejam expostos serão hidrofóbicas e tenderão a se associar facilmente com lipídios. Regiões com grupamentos R polares expostos serão hidrofílicas e tenderão a evitar ambientes lipídicos. Desse modo, não é difícil imaginar classes de proteínas de formato cilíndrico com grupamentos polares expostos nas duas extremidades, porém contendo apenas grupamentos hidrofóbicos na região intermediária. Esse tipo de proteína poderia estar suspensa em uma bicamada fosfolipídica, com sua porção hidrofóbica no interior da membrana e suas extremidades hidrofílicas expostas aos ambientes aquosos em ambos os lados. Canais iônicos são formados justamente por esse tipo de molécula proteica que atravessa a membrana. Tipicamente, um canal funcional através da membrana requer que 4 a 6 moléculas proteicas similares se juntem formando um poro entre elas. Figura 3.7. A composição das subunidades varia de um tipo de canal para o outro, e é isso que especifica suas diferentes propriedades. Uma propriedade importante da maioria dos canais iônicos, especificada pelo diâmetro do poro e pela natureza do grupamento R, que o revestem, é a seletividade iônica. Canais de potássio são seletivamente permeáveis ao íon potássio K+. Da mesma forma, canais de sódio são permeáveis quase que exclusivamente ao íon sódio N+, canais de cálcio ao íon cálcio Ca2+, e assim por diante. Outra importante propriedade de muitos canais é a existência de portões. Esses podem ser abertos e fechados por alterações no microambiente local da membrana. Aprenderemos muito mais a respeito de canais iônicos à medida que avançar nesse livro. A compreensão dos canais iônicos na membrana neural é crucial para a compreensão da neurofisiologia celular. Bombas iônicas. Além daquelas que formam canais, outras proteínas transmembranas organizam-se para formar bombas iônicas.
Lembre-se do capítulo 2 que o trifosfato de adenosina, a ATP, é a moeda energética das células. Bombas iônicas são enzimas que usam a energia liberada pela quebra do ATP para transportar certos íons através da membrana. Veremos que essas bombas desempenham uma função crítica na sinalização neural ao transportarem o íon sódio e o íon cálcio de dentro para fora do neurônio. O movimento de íons. Um canal que cruza a membrana é como uma ponte que cruza um rio. No caso de um canal com portão, a analogia é com uma ponte elevadiça. Fornece o caminho para cruzar de um lado para o outro. A existência de uma ponte, no entanto, não nos força a atravessá-la. A ponte que atravessamos durante os dias da semana pode ficar ociosa nos finais de semana. O mesmo pode ser dito dos canais iônicos. A existência de um canal aberto na membrana não necessariamente significa que haverá movimento direcionado de íons através da mesma. Tal movimento também requer que forças externas sejam usadas para forçá-los a atravessar. Pelo fato de o sistema nervoso necessitar do movimento de íons através da membrana neural, é importante que compreendamos tais forças. Movimentos iônicos através de canais são influenciados por dois fatores: difusão e eletricidade. Difusão. Íons e moléculas dissolvidos na água estão em constante movimento. Esse movimento aleatório e dependente da temperatura tende a distribuir os íons igualmente através da solução. Desse modo, há um movimento direcionado de íons de regiões de alta concentração para regiões de baixa concentração. É a chamada difusão. Como exemplo, considere quando se adiciona uma colher de leite a uma xícara de chá quente. O leite tende-se a se espalhar uniformemente pelo chá. Se a energia térmica da solução é reduzida, como em um chá gelado, a difusão das moléculas do leite levará notavelmente mais tempo. Apesar de os íons normalmente não passarem diretamente através da bicamada fosfolipídica, a difusão faz com que os íons sejam forçados através dos canais da membrana. Por exemplo, se cloreto de sódio, NaCl, está dissolvido no fluido de um dos lados de uma membrana semipermeável, isto é, uma membrana com canais que permitem a passagem do íon sódio, Na+, e do íon cloro, Cl-, os íons Na+, e Cl- cruzarão até que estejam uniformemente distribuídos em ambos os lados. Figura 3.8. Como no exemplo anterior, o movimento direcionado se dá da região de alta concentração para de baixa concentração. Para uma revisão sobre como concentrações são expressas, veja o quadro 3.1. Tal diferença na concentração é chamada de gradiente de concentração. Assim, dizemos que os íons fluem a favor do gradiente de concentração. Portanto, íons que sejam forçados a atravessar a membrana por difusão, assim o fazem quando 1. A membrana possui canais a eles permeáveis e 2. Existe um gradiente de concentração através da membrana. Eletricidade. Além da difusão a favor do gradiente de concentração, uma outra maneira de induzir o movimento direcionado de íons em uma solução é usando um campo elétrico, uma vez que íons são partículas eletricamente carregadas. Considere a situação mostrada na figura 3.9, na qual cabos dos dois terminais de uma bateria são colocados em uma solução contendo cloreto de sódio, NaCl, dissolvido. Lembre-se, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Consequentemente, haverá um movimento direcionado de Na+ para o terminal negativo, cátodo, e de Cl- para o terminal positivo, ânodo. O movimento de carga elétrica é chamado de corrente elétrica, sendo representado pelo símbolo I,
e medida em unidades chamadas de amperes, A. De acordo com a convenção estabelecida por Benjamin Franklin, a corrente é definida como sendo positiva no sentido do movimento das cargas positivas. Nesse exemplo, portanto, a corrente positiva flui no sentido dos íons Na+, do ânodo para o cátodo. Dois fatores importantes determinam quanta corrente irá fluir: o potencial elétrico e a condutância elétrica. O potencial elétrico, também chamado de voltagem, reflete a força exercida sobre uma partícula carregada, assim como a diferença de carga entre ânodo e cátodo. Mais corrente flui quanto maior for essa diferença. A voltagem é representada pelo símbolo V e é medida em volts. Como exemplo, a diferença de potencial elétrico entre os terminais de uma bateria de carro é de 12 volts, isto é, o potencial elétrico em um terminal é 12 volts mais positivo do que no outro. A condutância elétrica é a habilidade relativa de uma carga elétrica de migrar de um ponto para o outro. É representada pelo símbolo G e medida em Siemens, S. A condutância depende do número de partículas disponíveis para carregar a carga elétrica e da facilidade com que essas partículas possam viajar pelo espaço. Um termo que expressa a mesma propriedade, mas de uma outra forma, é resistência elétrica, que é a dificuldade relativa de uma carga elétrica em migrar. É representada pelo símbolo R e medida em unidades chamadas de ohms. A resistência é simplesmente a recíproca da condutância, isto é, R igual a 1 sobre G. Existe uma relação simples entre o potencial V, a condutância G e a quantidade de corrente I que irá passar, a chamada lei de Ohm, que pode ser escrita como I igual a G vezes V. A corrente é o produto da condutância com a diferença de potencial. Note que, se a condutância for zero, nenhuma corrente passará, mesmo que a diferença de potencial seja muito alta. Da mesma forma, quando a diferença de potencial é zero, nenhuma corrente passará, mesmo que a condutância seja muito alta. Considere a situação ilustrada na figura 3.10a, na qual o cloreto de sódio, NaCl, foi dissolvido em concentrações iguais nos dois lados de uma bicamada fosfolipídica. Se conectarmos os terminais de uma bateria nos diferentes lados da solução, geraremos uma grande diferença de potencial através da membrana. Entretanto, nenhuma corrente passará porque não existe canais que permitam a migração de Na+ e Cl- através da mesma. A condutância da membrana é zero. Assim, forçar eletricamente íons a cruzar a membrana requer que 1. A membrana possua canais permeáveis àquele íon e 2. Exista uma diferença de potencial elétrico através da membrana. Figura 3.10b. Com isso, o terreno está pronto. Temos íons em solução nos dois lados da membrana neuronal. Íons podem cruzar a membrana somente pelos canais proteicos. Os canais proteicos podem ser altamente seletivos para íons específicos. O movimento de qualquer íon através de seu canal depende do gradiente de concentração e da diferença no potencial elétrico através da membrana. Utilizemos esses conhecimentos para entender o potencial de repouso da membrana. As bases iônicas do potencial de repouso da membrana. O potencial de membrana é a voltagem através da membrana neuronal em qualquer momento, sendo representado pelo símbolo Vm. Às vezes o Vm está, entre aspas, em repouso, outras vezes não, por exemplo, no potencial de ação. O Vm pode ser medido inserindo-se um microeletrodo no citosol.
Um microeletrodo típico é um fino tubo de vidro com uma ponta extremamente fina, diâmetro de 0,5 micrômetros, que penetra a membrana neuronal causando um dano mínimo. O eletrodo é preenchido com uma solução salina eletricamente condutiva e é conectado a um voltímetro. O voltímetro mede a diferença de potencial elétrico entre a ponta desse microeletrodo e um cabo colocado fora da célula, figura 3.11. Esse método revela que a carga elétrica não está uniformemente distribuída através da membrana neuronal. O interior do neurônio é eletricamente negativo em relação ao exterior. Essa diferença constante, o potencial de repouso, será mantida sempre que o neurônio não esteja gerando impulsos. O potencial de repouso de um neurônio típico é cerca de menos 65 mV. 1 mV igual a 0,001 volt. Escrito de outra maneira para o neurônio em repouso, Vm igual a menos 65 mV. Esse potencial de repouso da membrana negativo no interior do neurônio é absolutamente necessário para o funcionamento do sistema nervoso. Para entendermos o potencial de membrana negativo, examinaremos os íons que estão disponíveis e como eles estão distribuídos dentro e fora do neurônio. Potenciais de equilíbrio. Considere uma célula hipotética cujo interior seja separado do exterior por uma membrana fosfolipídica pura sem proteínas. Dentro dessa célula, uma solução de concentração de sal de potássio seria dissolvida, fornecendo K+ e A-. A- para o ânion qualquer molécula com carga negativa. Fora da célula, teríamos uma solução com o mesmo sal, porém diluída 20 vezes em água. Apesar de poder existir um grande gradiente de concentração entre o interior e o exterior celular, não haveria movimento direcionado de íons, porque a bicamada fosfolipídica, não possuindo canais proteicos, seria impermeável aos átomos hidrofílicos carregados. Sob essas condições, um microeletrodo não marcaria nenhuma diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula. Em outras palavras, o Vm seria igual a 0 mV, porque a razão de potássio para o íon negativo A em cada lado da membrana seria igual a 1, e ambas as soluções seriam eletricamente neutras, figura 3.12a. Considere como essa situação mudaria se canais de potássio fossem inseridos na bicamada lipídica. Devido à permeabilidade seletiva desses canais, o potássio K+ passaria livremente pela membrana, mas o ânion A- não. Inicialmente, a difusão estaria no comando. Os íons K+ passariam para fora da célula pelos canais a favor do gradiente de concentração. Como o íon A- seria deixado para trás, contudo, o interior celular imediatamente começaria a adquirir carga líquida negativa, o que estabeleceria uma diferença de potencial elétrico através da membrana, figura 3.12b. À medida que o fluido no interior adquirisse mais carga negativa, a força elétrica começaria a atrair os íons potássio K+, positivamente carregados, de volta ao interior celular. Quando uma determinada diferença de potencial fosse atingida, a força elétrica atraindo os íons potássio K+ ao interior contrabalancearia a força de difusão que os estaria colocando para fora. Assim, um estado de equilíbrio seria atingido, onde a força elétrica e a força de difusão seriam iguais e opostas, cessando o movimento direcionado de íons potássio K+ através da membrana, figura 3.12c. A diferença de potencial elétrico que contrabalança exatamente um gradiente de concentração iônico é chamado de potencial de equilíbrio iônico ou simplesmente potencial de equilíbrio.
sendo representado pelo símbolo E maiúsculo seguido de íon minúsculo. Nesse exemplo, o potencial de equilíbrio seria algo em torno de menos 80 mV. O exemplo na figura 3.12 demonstra que gerar uma diferença de potencial elétrico através de uma membrana é algo relativamente simples. As únicas coisas necessárias são um gradiente de concentração iônico e uma permeabilidade iônica seletiva. Entretanto, antes de aplicar essa questão aos neurônios, podemos usar esse exemplo para fazer 4 observações importantes. 1. Grandes alterações no potencial de membrana são causadas por alterações minúsculas nas concentrações iônicas. Na figura 3.12, canais foram inseridos e íons potássio K+ saíram da célula até que o potencial de membrana passasse de 0 mV para o potencial de equilíbrio de menos 80 mV. Enquanto essa distribuição iônica afeta a concentração de íons potássio K+ em cada lado da membrana. Não muito. Para uma célula com diâmetro de 50 micrômetros que tenha íons potássio K+ a 100 milimolar, pode-se calcular que a alteração da concentração necessária para levar a membrana de 0 a 80 mV seja aproximadamente de 0,00001 milimolar. Ou seja, quando os canais foram inseridos e o potássio K+ fluiu para fora até que o equilíbrio fosse alcançado, a concentração interna de íon potássio K+ caiu de 100 milimolar para 99,99999 milimolar, uma queda irrisória de concentração. 2. A diferença de carga elétrica ocorre entre as superfícies interna e externa da membrana. Em função de a bicamada fosfolipídica ser tão fina, menos de 5 nanômetros de espessura, torna-se possível que os íons de um lado interajam eletrostaticamente com íons do outro lado da bicamada. Assim, as cargas negativas no interior e as cargas positivas no exterior do neurônio tendem a se atrair mutuamente na direção da membrana celular. Considere a forma como, em uma agradável noite de verão, mosquitos são atraídos para a parte externa de uma janela quando as luzes de dentro da casa estão acesas. Da mesma maneira, a carga negativa de dentro da célula não é distribuída igualmente pelo citosol, mas, ao contrário, é localizada na face interna da membrana, figura 3.13. Desse modo, diz-se que a membrana armazena carga elétrica, uma propriedade chamada de capacitância. 3. Íons são impelidos através da membrana em uma velocidade proporcional à diferença entre o potencial de membrana e o potencial de equilíbrio. Note, a partir do exemplo na figura 3.12, que, quando os canais foram inseridos, houve um movimento direcionado de íons potássio K+, apenas enquanto o potencial elétrico da membrana diferia do potencial de equilíbrio. A diferença entre o potencial de membrana real e o potencial de equilíbrio, Vm menos E-íon, para um íon em particular é chamada de força de impulsão iônica. Falaremos mais a respeito disso nos capítulos 4 e 5, quando discutiremos o movimento de íons através da membrana durante o potencial de ação e a transmissão sináptica. 4. Se a diferença de concentração para um íon através da membrana é conhecida, o potencial de equilíbrio para esse íon pode ser calculado. No exemplo da figura 3.12, supomos que o íon potássio K+ estava mais concentrado dentro do que fora da célula. A partir disso, poderíamos deduzir que o potencial de equilíbrio seria negativo se a membrana fosse seletivamente permeável ao íon potássio K+. Consideremos outro exemplo no qual o íon sódio Na+ está mais concentrado fora da célula, figura 3.14.
Se a membrana contivesse canais de sódio, o íon Na+ fluiria a favor do gradiente de concentração para dentro da célula. A entrada de íons carregados positivamente faria com que o citosol, junto à face interna da membrana, adquirisse uma carga líquida positiva. O interior celular carregado positivamente passaria a repelir os íons sódio Na+, impulsionando-os a sair através dos canais. Em uma determinada diferença de potencial, a força elétrica repelindo os íons sódio Na+, contrabalancearia a força de difusão que os estaria conduzindo para dentro. Nesse exemplo, o potencial de membrana no equilíbrio seria positivo no interior celular. Os exemplos nas figuras 3.12 e 3.14 ilustram que, caso saibamos a diferença entre as concentrações iônicas nos dois lados da membrana, podemos descobrir o potencial de equilíbrio para qualquer íon. Tente você mesmo. Presuma que o íon cálcio Ca2+ esteja mais concentrado fora do que dentro da célula e que a membrana seja seletivamente permeável ao íon cálcio. Veja se você consegue descobrir se o interior celular seria positivo ou negativo no equilíbrio. Tente novamente presumindo que a membrana seja seletivamente permeável ao íon cloreto Cl- e que o cloro esteja mais concentrado fora do que dentro da célula. Preste atenção aqui e observe a carga do íon. A equação de Nernst. Os exemplos anteriores mostram que cada íon tem seu próprio potencial de equilíbrio, o potencial elétrico estacionário que seria atingido se a membrana fosse permeável somente àquele íon. Assim, podemos falar do potencial de equilíbrio do potássio, Ezão-Kzinho, do potencial de equilíbrio do sódio, Ezão-Na, do potencial de equilíbrio do cálcio, Ezão-Cazinho. E assim por diante. Sabendo-se a carga elétrica de um íon e sua diferença de concentração através da membrana, podemos facilmente deduzir se o interior celular seria positivo ou negativo no equilíbrio. De fato, o valor exato de um potencial de equilíbrio em milivolts pode ser calculado usando uma equação derivada dos princípios da fisicoquímica, a equação de Nernst, que leva em consideração a carga do íon, a temperatura e a razão das concentrações externa e interna do íon. Usando a equação de Nernst, podemos calcular o valor de potencial de equilíbrio para qualquer íon. Por exemplo, se o íon potássio K+ estiver 20 vezes mais concentrado no interior de uma célula, a equação de Nernst mostrará que o potencial de equilíbrio do íon potássio é igual a menos 80 mV, quadro 3.2. Distribuição de íons através da membrana. Já deve estar claro que o potencial de membrana do neurônio depende das concentrações iônicas nos dois lados da membrana. Estimativas dessas concentrações aparecem na figura 3.15. O mais importante é que o íon potássio K+ está mais concentrado no meio intracelular e que o íon sódio N+ e o íon cálcio 2+ estão mais concentrados no meio extracelular. Como surgem esses gradientes de concentração? Gradientes de concentração iônica são estabelecidos pela ação de bombas iônicas na membrana neuronal. Duas bombas iônicas são particularmente importantes em neurofisiologia celular: a bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio. A bomba de sódio e potássio é uma enzima que hidrolisa a ATP na presença de sódio intracelular. A energia química liberada por essa reação impele a bomba, que troca íon sódio Na+ intracelular por íon potássio K+ extracelular. A ação dessa bomba garante que o íon potássio K+ esteja mais concentrado dentro do neurônio e que o íon sódio Na+ esteja mais concentrado fora. Observe que a bomba empurra esses íons através da membrana contra seus respectivos gradientes de concentração. Figura 3.16.
Esse trabalho exige o gasto de energia metabólica. De fato, estima-se que a bomba de sódio e potássio gaste até 70% da quantidade total de ATP utilizada pelo encéfalo. A bomba de cálcio é uma enzima que transporta ativamente íons cálcio 2+ para fora do citosol através da membrana celular. Outros mecanismos diminuem a concentração do íon cálcio 2+ intracelular para níveis muito baixos de 0,0002 milimolar. Esses mecanismos incluem proteínas ligantes de cálcio e organelas, como a mitocôndria, e alguns tipos de retículo endoplasmático que sequestram os íons de cálcio do citosol. As bombas iônicas são as heroínas desconhecidas da neurofisiologia celular. Elas trabalham na retaguarda para assegurar que os gradientes de concentração iônica sejam estabelecidos e mantidos. Essas proteínas podem não ter o charme dos canais iônicos com portões, porém, sem elas, o potencial de repouso da membrana não existiria e o encéfalo não funcionaria. Permeabilidades iônicas relativas da membrana em repouso. As bombas estabelecem os gradientes de concentração iônica através da membrana neuronal. Conhecendo-se essas concentrações iônicas, podemos usar a equação de Nares para calcular os potenciais de equilíbrio para os diferentes íons, figura 3.5. Contudo, lembre-se que o potencial de equilíbrio de um íon é o potencial de membrana que resultaria se a membrana fosse seletivamente permeável àquele íon isoladamente. Na realidade, contudo, os neurônios não são permeáveis a um único tipo de íon. Como podemos incluir esse detalhe em nosso raciocínio? Consideremos algumas situações envolvendo o íon potássio K+ e o íon sódio N+. Se a membrana de um neurônio fosse permeável somente ao íon potássio K+, o potencial de membrana seria igual ao potencial de equilíbrio do íon potássio, que conforme a figura 3.15 é de menos 80 mV. Por outro lado, se a membrana de um neurônio fosse permeável somente ao íon sódio Na+, o potencial de membrana seria igual ao potencial de equilíbrio do íon sódio, ou seja, 62 mV. Entretanto, se a membrana fosse igualmente permeável ao íon potássio K+ e ao íon sódio Na+, o potencial de membrana resultante seria uma média dos valores do potencial de equilíbrio do íon sódio e do potencial de equilíbrio do íon potássio. E se a membrana fosse 40 vezes mais permeável ao íon potássio do que ao íon sódio? O potencial de membrana novamente estaria entre o potencial de equilíbrio do íon sódio e o potencial de equilíbrio do íon potássio, mas muito mais próximo do potencial de equilíbrio do íon potássio do que do potencial de equilíbrio do íon sódio. Isso se aproxima da situação real em neurônios. O potencial de repouso da membrana, que é de menos 65 mV, aproxima-se sem alcançar potencial de equilíbrio do potássio, que é de menos 80 mV. Essa diferença surge porque, apesar de a membrana em repouso ser altamente permeável aos íons potássio K+, existe um vazamento constante do íon sódio Na+ para dentro da célula. O potencial de repouso da membrana pode ser calculado usando-se a equação de Goldman, uma fórmula matemática que leva em consideração a permeabilidade relativa da membrana aos diferentes íons. Se nos preocuparmos somente com o íon potássio K+ e o íon sódio N+, usamos as concentrações na figura 3.15 e presumimos que a permeabilidade da membrana em repouso é 40 vezes maior ao íon potássio K+ do que ao íon sódio Na+. Então, a equação de Goldman prediz que o potencial de membrana é de menos 65 mV, que é o valor observado. Quadro 3.3. O vasto mundo dos canais de potássio. Como vimos, a permeabilidade seletiva dos canais de potássio é determinante para o potencial de repouso da membrana e, portanto, para a função neuronal. Qual é a base molecular para essa seletividade iônica?
A seletividade para os íons potássio K+, provém do arranjo espacial dos resíduos de aminoácidos que revestem as regiões do poro do canal. Em 1987, Lili e Yu Nanjian e seus alunos conseguiram determinar na Universidade da Califórnia, em São Francisco, as sequências de aminoácidos de uma família de canais de potássio, fazendo assim uma grande descoberta. A busca foi feita na mosca das frutas Drosophila melanogaster. Embora esses insetos perturbem na cozinha, eles têm muito valor em laboratório, pois seus genes podem ser estudados e manipulados de uma forma que não é possível em mamíferos. Moscas, assim como humanos, ficam inconscientes sobre vapores de éter. Em experimentos realizados com insetos anestesiados, investigadores descobriram que moscas de uma linhagem mutante respondem ao éter batendo as asas e sacudindo as pernas e o abdômen. Essa linhagem de moscas foi denominada de shaker. Estudos mais detalhados logo mostraram que esse comportamento estranho era explicado por um defeito em um tipo específico de canal de potássio, figura 3.17a. Usando técnicas de biologia molecular, Lili e Yu Nanjian mapearam o gene que estava mutado na linhagem shaker. O conhecimento da sequência de DNA do que é atualmente chamado de canal de potássio shaker permitiu aos pesquisadores encontrar os genes para os outros canais de potássio com base na similaridade de suas sequências. Essa análise tem revelado a existência de um número muito grande de canais de potássio, incluindo aqueles responsáveis pela manutenção do potencial de repouso da membrana neuronal. A maioria dos canais de potássio possui 4 subunidades arranjadas, como aquelas de um barril formando um poro, figura 3.17b. Apesar de sua diversidade, as subunidades dos diferentes canais de potássio possuem características estruturais comuns que conferem a seletividade para os íons potássio K+. Especialmente interessante é uma região chamada de alça do poro, que contribui para o filtro de seletividade que torna o canal permeável principalmente aos íons potássio K+, figura 3.18. Juntamente com as moscas, o escorpião fatal também faz uma importante contribuição para a descoberta da alça de poro como filtro de seletividade. O biólogo Chris Miller, Universidade de Brandeis, Estados Unidos da América, e seu aluno Roderick Mackinnon observaram que a toxina do escorpião bloqueia os canais de potássio e envenena suas vítimas ao se ligar intimamente ao poro do canal. Eles usaram a toxina para identificar a precisa sequência de aminoácidos que forma a parede interior e o filtro de seletividade do canal. Após instalar seu próprio laboratório na Universidade de Rockefeller, Mackinnon solucionou a questão sobre a estrutura atômica tridimensional do canal de potássio, quadro 3.4. Esse feito finalmente revelou as bases físicas da seletividade de íons, fazendo com que Mackinnon ganhasse o Prêmio Nobel de Química em 2003. Hoje, está claro que mutações envolvendo um único aminoácido dessa região podem interromper a função neuronal severamente. Um exemplo disso é visto em uma linhagem de camundongos chamada Weaver. Esses animais têm dificuldade em manter a postura e se movimentar normalmente. O defeito foi localizado. A mutação de um único aminoácido na alça do poro de um canal de potássio encontrado em neurônios específicos do cerebelo, uma região do encéfalo importante para a coordenação motora. Como consequência dessa mutação, tanto os íons sódio Na+, como os potássio K+, podem passar pelo canal. A permeabilidade aumentada ao sódio faz com que o potencial de membrana dos neurônios fique menos negativo, o que acaba com a função neuronal. De fato, acredita-se que a ausência do potencial de membrana negativo normal nessas células cause a morte prematura desses mutantes. Nos últimos anos, tornou-se mais óbvio que muitas doenças neurológicas hereditárias em humanos
como algumas formas de epilepsia podem ser explicadas por mutações de canais de potássio específicos. A importância da regulação da concentração externa de potássio. Uma vez que a membrana neuronal em repouso é amplamente permeável aos íons potássio K+, o potencial de membrana é próximo do potencial de equilíbrio do íon potássio. Outra consequência da alta permeabilidade aos íons potássio K+, é que o potencial de membrana é particularmente sensível a alterações na concentração extracelular de potássio. Essa relação é mostrada na figura 3.19. Uma alteração de 10 vezes na concentração extracelular do íon potássio K+, de 5 a 50 milimolar, levaria o potencial de membrana de menos 65 a menos 17 milivolts. Uma alteração no potencial de membrana do valor de repouso normal, menos 65 mV, para um valor menos negativo, é chamada de despolarização da membrana. Portanto, um aumento na concentração extracelular de potássio despolariza os neurônios. A sensibilidade do potencial de membrana à concentração do íon potássio K+, promoveu a evolução de mecanismos que regulassem firmemente as concentrações extracelulares de potássio no encéfalo. Um desses mecanismos é a barreira hematocefálica, uma especialização das paredes dos capilares no encéfalo que limita o movimento de potássio e outras substâncias do sangue para dentro do fluido extracelular do encéfalo. A glia e, em particular, os astrócitos também possuem mecanismos eficientes para captar o íon potássio K+ extracelular sempre que a concentração suba, como normalmente acontece durante os períodos de atividade neuronal. Lembre-se que os astrócitos preenchem a maior parte do espaço entre os neurônios no encéfalo. Os astrócitos possuem bombas de potássio em suas membranas que concentram o íon potássio K+ no citosol, além de possuírem canais de potássio. Quando a concentração do íon potássio K+ aumenta, os íons potássio K+ entram no astrócito pelos canais de potássio, despolarizando a membrana do astrócito. A entrada dos íons potássio K+ aumenta a concentração intracelular de potássio. Esses íons são dissipados por uma ampla área da extensa rede dos processos astrocíticos. Esse mecanismo de regulação da concentração do íon potássio K+ pelos astrócitos é chamado de tamponamento espacial do potássio, figura 3.20. Nem todas as células excitáveis, entretanto, são protegidas dos aumentos na concentração de potássio. Células musculares, por exemplo, não possuem uma barreira hematocefálica ou mecanismos gliais de tamponamento. Consequentemente, embora o encéfalo seja relativamente protegido, elevações na concentração de íons potássio K+ sanguínea podem ter sérias consequências para a fisiologia do corpo. Quadro 3.5. Considerações finais. Acabamos de explorar o potencial de repouso da membrana. A atividade da bomba só de potássio produz e mantém um alto gradiente de concentração de potássio através da membrana. A membrana neuronal em repouso é altamente permeável ao íon potássio K+, devido à existência dos canais de potássio. O movimento do íon potássio K+ através da membrana, a favor de seu gradiente de concentração, deixa o interior do neurônio carregado negativamente. A diferença de potencial elétrico através da membrana pode ser concebida como uma bateria cuja carga é mantida pelo trabalho das bombas iônicas. No próximo capítulo, veremos como essa bateria movimenta nosso encéfalo.